E aí, pessoas, tranquilo? Vamos dar uma olhada como é que foi feito esse garotão aqui, totalmente no pincel, não teve aerógrafo, não teve nada. E esse óculosinho dele, né? E também essa iPhone, uma dica aqui, uma dica muito boa. Tá vendo a tinta preta que não tá cobrindo? Vou te ensinar como é que fazer ela cobrir melhor. Tá vendo como é que ela vai cobrir bem? E esse óculosinho aí, todo o processo de criação desse óculos até ele ficar bem bonito, bem brilhoso, bem estilosinho, logo depois da vinheta. Bom, então vamos lá, começando sem muito mistério, para você que já está acostumado a pintar com pincel, e é o que? Uma gota de tinta de 1 a 2 gotas de diluente, se você usa água ou algum diluente próprio para tinta, tá? Não dilua muito para não ficar aguada. E é aquilo, meu amigo, vai passar uma, vai passar duas, vai passar três, vai passar até 4 vezes se for necessário para deixar a pintura bem sem cara de pincel. E um conselho que eu te dou, na última pintura, na última cor que você vai usar da tinta, usa ela bem aguada, para ela cobrir bem essa mancha de pincel, tá? E foi feito isso, pincel ali, pincel no marrom, pincel no branco, pincel na pele, pincel para todo lado. Não tem muito mistério nem porque eu ficar maçando vocês aqui de vídeo da pintura de um pincel, tá? Com o aerógrafo seria mais rápido e mais prático? Sim, porém essa peça ela tem muito detalhe, então eu preferi fazer no pincel e mostrar aqui para vocês que é possível fazer pintura no pincel, tá? É mais trabalhoso, porém é possível, tá? E é isso, você vai aplicando sem muito mistério, com muito cuidado, para não manchar toda a sua pintura, tá? Então vamos agora para o óculos. Fiz uma base branca, porque ele estava cinza, né? E agora eu vou fazer uma base da cor que eu quero o óculos. Eu peguei uma referência ali, já deixei uma tinta preparada verde e azul, e se eu não me engano o amarelo está ali no cantinho, e eu vou fazer primeiro uma base da cor que eu quero. Tá vendo? Eu não tô socando bastante tinta ali, tá vendo que ela tá bem carregado o pincel, e a minha referência tá ali no celular. Então eu vou só primeiro fazendo aquela base, tirando esse branco, dando uma cor de fundo, tá? Para o que eu quero fazer, porque a técnica para fazer aquele óculos ali consiste em tinta diluída, muito diluída. Então eu vou apenas só manchando ali o fundo para fazer tirar aquele branco, né? E deixar o fundo já mais preparado para a tinta que vai vir, tá bom? Depois de toda aquela base aplicada, eu dou uma secadinha para acelerar e agora sim eu venho com a tinta novamente, só que aí já preparando. Tá vendo que eu joguei o verde ali no meio bem carregado, o azul mais para a ponta e agora eu joguei o amarelo. Agora eu vou molhar um pouquinho o pincel e vou fazer traços de cima para baixo. Ó, eu fiz outra base, né? Mas tudo bem. Ó, tá vendo que tô passando o pincel de cima para baixo? Ó, sempre molhando na tinta, molhando na água, para ele ficar uma coisa bem translúcida. Tá vendo que conforme eu vou passando o azul para dentro do verde, ele vai sumindo esse azul e o verde que está molhado vai se misturando a esse azul para você conseguir o tom. Ah, mas é assim rápido? Não, não é rápido. Demora para você fazer essa mistura de cores, tá? Principalmente ali no amarelo com azul, azul com verde. Então você vai fazendo daquele jeito que eu mostrei. Pinta de um lado, pinta de outro e vai passando o verde, né, o molhado ali, a água, para você conseguir fazer aquela textura. Óculos finalizado, né, entre aspas, né, dá uma selada, principalmente se for em pincel que você vai tocar muito, uma peça que você tem que tocar muito, é bom estar selado. Eu estou usando o verniz acrílico da Acrylex Fosco. E agora vamos para a segunda dica. Estou usando ali, né, a tinta preta da Acrylex com o meu diluente que já tem vídeo aqui no canal. Faço a misturinha ali básica e vou passar. Na hora que vocês verem que eu estou passando ele, você vê que ele não cobre muito bem. Ó, vou passar ali no canto, tá bem carregado o pincel, né, porque é uma peça grande, e eu quero ela bem molhada ali. Só que ela não pinta muito bem, ela não cobre. Tá vendo que tá meio manchado o fundo? Aí isso acarretaria o quê? E eu tenho que passar uma segunda demão. Tá vendo ali? Igual foi no branco. Eu poderia ter feito isso no branco, mas o meu branco do produto que eu vou misturar com essa tinta acabou por conta do vídeo da mistura de tinta lá para pele.
que é nada mais nada menos que a nanquim. A minha nanquim branca tinha acabado e eu não tinha chego. Agora eu vou botar 1 ou 2 gotas, tá? Você bota uma, vê como é que vai ficar. Se não ficou legal, põe a segunda gota. Mistura bem e agora olha a diferença da tinta da Acrylex com esse nanquim. Ela cobre muito melhor. Essa nanquim ela pigmenta, um pigmento muito forte. Porém tem um contra. Cuidado para não manchar. Sabe quando você mancha a tinta assim, tô pintando de preto, né? Aí vou manchar ali aquele verde de preto, se eu manchar sem querer. Aí tu pega a água para fazer aquela retirada daquela tinta dali. Não vai sair não. Tu vai manchar mais ainda a sua peça. Não sai. Não, cuidado para não manchar o dedo, muito cuidado. Agora vamos finalizar esse óculos aí. A peça já está toda pintada e envernizada. Eu vou usar resina. Aquela resina que vende de unha, né? Geralmente ela vende para unha. Para fazer a aplicação dela, eu boto num potinho e venho com um palito de dente para espalhar. Porque ela é muito aguadinha, então se você jogar direto na peça, pode acarretar de você errar. E se errar isso aí é bem chatinho de tirar. Vai espalhando com palito de dente, tá vendo? Na hora que você passa ela meio que adere ali à peça, ela fica e vai dar aquele brilho. Olha o brilho que ela tá dando no óculos. Dá para fazer isso para fazer olho? Dá sim, tá? Pode jogar no olho com muito cuidado. Depois você cura ela, né? Ela é uma resina UV. Depois você cura ela, ó. Espalha ela para ela pegar todos os cantinhos. Depois vem com a luz UV em cima dela. Vai ficar legal em olho, vai ficar legal em qualquer parte que tenha que ser assim brilhoso, brilhoso mesmo. Aquele brilho de cegar. E aí, conforme secou ali, você consegue dar uma segunda, né, camada, caso tenha algum ponto que não ficou legal. Ela vai se aderir bem à primeira camada e você vai conseguir curar ela ali tranquilamente, que ela vai ficar bem legal. Tá vendo ali? A tempo de cura, uns 30 segundos a 1 minuto, tá? Deixa bastante tempo para ela endurecer legal e não correr o risco dela escorrer por dentro ou por fora, assim, né, no cantinho e tal. A correntezinha dele, ela na IA, esse modelo foi feito de IA, né? Não ficou legal. Aí eu quebrei todo o cordão dele e decidi usar uma pulseira que era prata, pintei de dourado e tô fazendo ali envolvendo nela, né? Pra colocar ela ali e ficar uma corrente, pô, maneirata, né? Ficou maneira essa corrente, gostei da ideia. E para fixar ela, eu vou usar palito de dente com a cola, né, a Tech Bond, a super cola. Vou molhar no palito de dente e vou passar ali no cantinho dele, ali na parte de trás, que aí vai segurar a corrente, não vai deixar sair e vai ficar, né, tranquilo, vai ficar movendo ainda a corrente na frente, tá vendo? E sem muita enrolação nesse vídeo, né? Se tiverem alguma dúvida pode deixar, a gente finaliza aqui o nosso vídeo. Passei aqui 3 dicas ótimas e uma pintura bem simples que é feita no pincel. Dá para se fazer pintura no pincel tranquilamente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Fique aí com o resultado. Valeu, fui! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking